Saudações a todos, sou Gabriel Santiago, oncologista clínico. Estamos dando continuidade à nossa série Mastologia em Foco. Hoje estamos aqui com o Dr. Wellington Martins. Seja bem-vindo, Dr. Wellington. Hoje nós vamos falar um pouco sobre descarga papilar. Dr. Wellington, o que é descarga papilar e quando ela deve ser considerada anormal? A descarga papilar, ela também recebe o nome de fluxo papilar e é a saída espontânea de secreção pela mama, certo? Então, essa alteração ela é frequente nas mulheres, podendo acontecer até 80% das mulheres ao longo da vida. E a gente caracteriza principalmente essa saída de secreção fora da fase relacionada com a gravidez e o aleitamento. Então, quando a gente fala de fluxo papilar, a gente tem que lembrar que é fora da fase de lactação. E quais são os diagnósticos mais comumente associados, à descarga papilar? Então, quando a gente tem uma paciente que tem uma queixa de descarga papilar, de saída de secreção pela mama, a gente tem que pensar em alterações que podem estar relacionadas com lesões dentro dos ductos mamários. Então, ductos são as estruturas relacionadas com a condução da secreção produzida pela glândula mamária até o mamilo. Então, em algumas situações, nós podemos perceber que há uma proliferação de células que formam tumores benignos conhecidos como papilomas. Mas há também algumas situações específicas que nós observamos que pacientes podem ter características suspeitas e até mesmo diagnósticos de câncer relacionados com lesões dentro dos ductos. Quais os exames devem ser utilizados para o diagnóstico? Então, quando a gente fala de exames relacionados à secreção da mama, inicialmente é importante fazer a avaliação clínica, pois nós sabemos que nem toda secreção que sai do mamilo ela é suspeita. Então, o mais comum é nós, ao examinarmos a paciente, identificarmos características que sugerem que essas secreções sejam benignas ou sejam suspeitas. Então, pacientes que têm secreções bilaterais, que saem de vários ductos e com coloração às vezes esverdeada, às vezes meio amarelada, às vezes meio leitosa, podem ser características de secreções benignas. Mas há situações que, ao examinarmos a paciente, ou ela mesmo chega com a queixa de que está saindo secreção cor de sangue ou transparente, igual água, que nós devemos ficar mais atentos, pois nesses casos nós podemos estar diante de uma paciente com câncer de mama. Então, quando a gente vai investigar a suspeita dessa queixa da paciente, nós inicialmente fazemos mamografia e ultrassom de mamas. E conforme as alterações que a gente observa, nós podemos às vezes fazer uma biópsia, caso a gente consiga identificar uma lesão sólida dentro de um ducto, ou nós também podemos fazer uso de ressonâncias, caso a gente veja que a paciente tem uma secreção suspeita e não foi visualizado nada nos exames iniciais de mamografia e ultrassom. O exame de citologia ele pode ser utilizado na investigação? O exame de citologia ele pode ser utilizado, porém, nos últimos anos, essa prática de coleta de secreção do mamilo ela tem entrado em desuso, por causa da sua baixa sensibilidade e às vezes ter uma dificuldade no auxílio do diagnóstico das pacientes. Então, hoje em dia, não é muito usual mais a gente estar fazendo esse tipo de avaliação. Se a paciente apresenta exames de imagem normais, como ultrassom e mamografia, ainda assim existe o risco de haver câncer de mama ali no local? Então, quando a gente avalia paciente com secreções suspeitas, principalmente, igual eu já citei, cor de sangue ou transparente igual água, exames normais não devem deixar o médico, o mastologista, tranquilo com relação à exclusão de câncer de mama. Então, em pacientes que a gente observa secreções suspeitas e mamografia e ultrassom normais, a gente pode optar pela avaliação de ressonância ou até mesmo pela biópsia cirúrgica, que é fazer a retirada dos ductos principais atrás do mamilo
e enviar o material para a biópsia para a gente poder descobrir se essa paciente tem alguma alteração benigna ou mesmo um tipo de câncer de mama inicial. Aí, em resumo, qual seria uma conduta geral assim na presença da descarga papilar? Então, assim, condutas que a gente tem que ter com relação à descarga papilar. Primeiro é a consulta clínica, porque a gente tem que diferenciar muito bem se essa característica que a paciente apresenta sugere ser algo comum, benigno, ou se às vezes isso tem relação com algum câncer que a pessoa está desenvolvendo. Então, clinicamente, a gente tem que olhar se essa secreção ela sai de forma espontânea ou não, se essa secreção sai de vários ductos ou não, se sai de uma mama só ou se é bilateral, e a característica da coloração. Quando é sanguinolenta ou transparente, é característica suspeita. Quando às vezes tem colorações múltiplas, esverdeada, amarelada, leitosa, isso sugere ser algo benigno, talvez secundário à fase de aleitamento que a paciente já passou. Quais são as considerações finais sobre o tema, Dr. Wellington? Então, assim, para encerrar essa conversa de hoje, falar sobre secreção papilar, né, descarga papilar, é muito importante, pois no dia a dia, muitas pacientes acabam acreditando que o câncer de mama ele vem apenas do nódulo mamário que surge na mama. Então, câncer de mama não é só caroço. Então, em caso de pacientes que apresentam secreções suspeitas, essas pacientes elas precisam procurar o médico para serem avaliadas, pois em alguns casos estamos diante de um caso de câncer de mama, sendo que não existe nódulo e às vezes ela apresenta exames de rotina normal. Então, a importância do especialista para avaliar esses pacientes e poder ajudar a fazer um diagnóstico precoce caso a gente esteja diante de um paciente com câncer de mama inicial. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Wellington pela presença e vamos continuando nos próximos episódios com esses temas bastante relevantes na área da mastologia.